Olá, turminha do oitavo ano. Vamos então para mais um módulo ainda dentro do sistema cardiovascular e agora o nosso foco será o coração. Já falamos dos vasos, né? Dos vasos sanguíneos e agora a gente vai focar no coração de uma forma mais detalhada para vocês, tá bom? Então começamos aí o material com esta imagem do coração, tá? E nós temos aqui alguns versos, né, de uma música, Coração Bobo, de Alceu Valença. E através dessa música, com algumas frases, a gente vai conseguir, no decorrer deste módulo, a gente responder essas perguntas. Perguntas como, né? Segundo a música, onde fica o coração? A gente sabe que o coração ele fica entre o pulmão, nós já vamos ver ali melhor, voltado mais para o lado esquerdo, né? Podemos verificar ao longo do nosso capítulo, responder a seguinte pergunta, outra pergunta ali, ó. A que o autor se refere com a expressão zabumba bumba e qual é o significado de pipoca dentro do peito? Então, nós vamos aí responder aí ao longo destes 2 vídeos aí referente a este capítulo de vocês, tá bom? Então, inicialmente, o coração ali no tópico batendo dentro do peito. Então, olha lá, ó, região da caixa torácica, nós temos ali o pulmão direito, pulmão esquerdo e o coração um pouquinho ali para o lado do pulmão esquerdo, né? Então, muito já foi escrito sobre o coração em prosa, verso e canção. Ele já foi então considerado centro da inteligência, de troca de gases e morada da alma. Olha só. Ainda hoje é o local onde mora o amor, segundo aquelas pessoas apaixonadas, né? De onde teria vindo essa ideia, né? Biologicamente, a gente sabe que o coração é uma massa, então, olha que é uma massa muscular, que impulsiona o sangue para os vasos sanguíneos. Esse ato de impulsionar ou de bombear, a gente pode usar essas duas expressões, o sangue, né, acontece em determinado ritmo que não é exatamente igual para todas as pessoas e pode ser então alterado em certas circunstâncias, como a questão, né, do situações de estresse. As emoções, né, que os apaixonados possuem, a ansiedade pelos encontros, as surpresas ou a raiva por uma decepção, podem ser consideradas então situações de estresse que fazem, né, com que o coração produza alterações, né, que faz com que a gente produza alterações no nosso organismo, sendo a mais perceptível a variação então do ritmo, né, do batimento cardíaco. Então, talvez por isso, por essa momento em que o coração bate mais rápido, bate mais devagar, talvez é por isso que seja identificado como o local onde mora o amor, né, ali por causa de todos esses sentimentos aí que envolvem, né, fazem com que ora bata mais rápido, ora bata mais devagar. O coração, então, está localizado aí entre os dois pulmões, deslocado, então, para o lado esquerdo. Se vocês fecharem a mão, tá? Fechem a mão. O coração, então, ele tem o tamanho aproximado de uma mão fechada e é envolto, então, por um tecido, né? Chamado pericarpo. Então, ao redor dele, a gente tem uma membrana que protege o coração, chamada de pericárdio, ok? E agora, nós vamos trabalhar essas duas imagens aqui, ó. Então, o coração é um órgão muscular, oco, tá? A gente percebe que tem cavidades aqui de um lado, cavidades do outro, composto aí por 4 cavidades, ou também chamadas de câmaras, sendo 2 superiores os átrios e 2 inferiores aqui os ventrículos. Então, para análise dessas duas imagens, né, nós temos que lembrar que o coração que a gente está vendo aqui é o coração, é como se pertencesse a uma pessoa que estivesse na sua frente, tá? Não há, então imagine aqui, né, uma pessoa, né, a cabeça, o corpo e aí o coraçãozinho dela. Você está olhando ela de frente, tá? Com relação ao coração, olha lá, não há comunicação entre as câmaras inferiores, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, porque existe, né? Não há uma comunicação entre as câmeras, entre esses dois, por causa dessa estrutura chamada septo intraventricular, e também não há ali, ó, não há comunicação entre as câmeras do lado direito e nem do lado esquerdo,
né? Porque aí eu estou falando do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo e do átrio direito com o ventrículo direito, tá? Não existe essa comunicação. Existe aqui uma separação que a gente já vai ver aqui, ó. Isso pode ser visto claramente, né, na imagem, que mostra, né, o coração numa imagem de corte, na qual notamos os ventrículos separados aqui de baixo pelo septo intraventricular e as câmeras são separadas por essas válvulas, que a gente já vai voltar a falar sobre elas. Então, o coração, ele é um órgão muscular. Ele tem uma musculatura especial, denominada musculatura estriada cardíaca, né? Também conhecido popularmente como miocárdio, que é responsável, então, pelo bombeamento do sangue por meio de sua contração. Então, o coração ele vai ter um momento que ele contrai, um momento que ele relaxa. A musculatura do ventrículo esquerdo, que é este aqui, ó, ventrículo esquerdo, é mais desenvolvida, ou seja, é mais grossa. Então, ele tem uma parede aqui, ó, mais espessa, tá? Do que a musculatura do ventrículo aqui, ó, direito, tá? Por quê? Provocando uma contração aqui, ó, essa musculatura dá uma contração mais vigorosa e uma saída, né, do sangue com bastante pressão, né, para a artéria aorta. Note que essa informação está ligada, né, ao que já estudamos anteriormente, no sistema cardiovascular, naquele capítulo anterior, sobre a grande e a pequena circulação. Isso está relacionado ao fato, né, de que o ventrículo esquerdo, esta região aqui, bombeia o sangue arterial para todo o corpo na grande circulação. Então, é daqui que sai para o corpo e para a cabeça, e é daqui que sai para o pulmão esquerdo e o pulmão direito, tá? Então, isso está relacionado com o fato de o ventrículo esquerdo bombear o sangue arterial para todo o corpo, né, na chamada grande circulação, o que exige aí uma intensa pressão. Já no ventrículo direito, que é este aqui, que bombeia o sangue para o pulmão, que está mais próximo do coração, a gente está falando da pequena circulação. Vamos verificar agora as válvulas, né, que separam aqui, ó, válvulas que separam os átrios. O átrio direito com o átrio esquerdo tem uma válvula chamada válvula atrioventricular, átrio ventricular direita, porque está do lado direito, mas ela também é conhecida como tricúspide. E a outra válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo é a válvula atrioventricular esquerda, ou também chamada de bicúspide, tá? Também é conhecida como mitral, tá? Também aqui tem mais uma nomenclatura. Na saída das artérias, agora aqui, ó, quando é impulsionado para ir para a artéria, ou artéria aorta, ou artéria pulmonar, a gente também tem aqui, ó, só que agora não são válvulas, são válvulas, tá? A válvula do tronco pulmonar e a válvula aórtica, né? Elas são chamadas, né, as duas, assim, quando não quero especificar elas são chamadas, então, de semilunares, mas de acordo com a localização, posso ser então a válvula aórtica, a válvula aórtica, né? E a semilunar, tá bom? E a pulmonar. Agora lá, a gente ainda pode observar que os vasos se cruzam, né? Que os vasos se cruzam, a aorta sai do ventrículo esquerdo, né? Vem para cá, desse lado, e vem para cá. E do ventrículo direito vai para a artéria pulmonar, que se separa para ir para o pulmão do lado esquerdo e pulmão do lado direito, né? Então, a gente tem isso. E aí elas vão se ramificando em outras estruturas, né? Em arteríolas, capilares, depois junto em vênulas, veias e voltam para o coração. Desculpa. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é essa região aqui, ó, do nó sinoatrial e do nó atrioventricular. São importantes, né? Os nós ou nódulos, como eles também são conhecidos, sinoatrial, que é este aqui, e atrioventricular, que aparecem aí do lado direito do coração, tá? São formados por células especiais responsáveis por gerar impulsos
rítmicos, né? Que vão coordenar os nossos batimentos cardíacos. Esse aqui, principalmente, né, o nó sino atrial, ele é o nosso marcapasso natural. É ele que dá o início dos impulsos rítmicos. Por isso que o coração, a gente vai falar daqui a pouco, ele tem lá aquele barulho de tum-dum, tum-dum, né? E nós já vamos entender isso, tá? Bom, nós temos aqui o Zabumba Bumba, que é uma expressão usada lá no verso do Alceu Valença, por isso que ele tem esse título, esse tópico, né? Zabumba Bumba, que está relacionado com os sons produzidos durante as batidas do coração. E as batidas do coração vão nos indicar o nosso ciclo cardíaco. Esse ciclo consiste em uma sequência em que os dois átrios, ou seja, este e este aqui, né, se contraem enquanto que os ventrículos relaxam. Então, a parte de cima fecha, a parte de baixo abre. Então, ao fechar em cima, eu impulsiono o sangue para a parte de baixo receber, né? Então, em seguida, quando os ventrículos se contraem, aí agora é a vez dos ventrículos se contraírem, então ó, o sangue estava aqui, é impulsionado para baixo, e daí ele vai, né, fica aqui, enche aqui embaixo e fecha aqui em cima. Agora aqui embaixo ele contrai para levar o sangue para a artéria pulmonar e o sangue para a artéria aorta. Vai para o corpo, né? Quer dizer, vai para o pulmão e depois ele volta por este lado do pulmão e ao mesmo tempo a gente está recebendo o sangue do corpo aqui, ó. Então este que é o movimento de contração e relaxamento. A fase de contração é chamada de sístole, tá? Então lembrem que a sístole é a contração e a fase de relaxamento é a diástole. Então quando contrai aqui em cima eu estou tendo o movimento de sístole e aqui diástole. Quando eu contraio aqui embaixo é a sístole, né? Ventricular e diástole atrial, perfeito? O ciclo é rítmico e ocorre a cada 0,8 segundo aproximadamente, ou seja, esse tum-dum não chega a dar nem um segundo de diferença, né? Mas vamos lá então, tudo começa por aqui, quando o coração recebe sangue, né, no átrio, então ele está no seu momento de relaxamento, aí ele vai contrair para a parte de baixo, então é a sístole atrial e a diástole ventricular, ele contrai para uma região que está relaxada. Encheu a parte de baixo, fechou a parte de cima, então, né, relaxou, contraiu. Agora eu vou contrair a parte de baixo e eu vou relaxar a parte de cima. Depois eu volto, então, a encher a parte de cima e a contrair para a parte de baixo. Então, esses movimentos de sístole e diástole, ora atrial, ora ventricular, é que fazem aí o nosso ritmo cardíaco. Os dois átrios, então, se contraem, né, aqui em cima, ó, a sístole atrial, lançando o sangue em seus respectivos ventrículos. De um lado, ventrículo do outro, que estão relaxados, ou seja, estão no seu momento de diástole ventricular. Em seguida, os ventrículos entram em sístole, tá? Ou seja, vão contrair e os átrios vão relaxar, né? Então, vão entrar aí. Em seguida, os ventrículos entram em sístole e os átrios em diástole, que é o relaxamento. Após essa contração, há um período de relaxamento conhecido como pausa. Então, eu tenho uma pausa, né? E com a sístole dos ventrículos do lado direito, o sangue pobre em oxigênio sairá para o átrio, para a artéria pulmonar. Então aqui, ó, vai para a artéria pulmonar e o sangue rico em oxigênio vai sair pela artéria aorta para o corpo, né? Então esse seria o tópico Zabumba Bumba, né? E nós tivemos um texto ali, ó, os sons do coração. Para auscultar o coração, ou seja, para ouvir o coração, o médico utiliza um aparelho denominado estetoscópio e pode identificar dois sons, o famoso tum e o tá. Outros cientistas referem-se a esses sons como lub-dub e pud-dub. Alceu Valença chamou de zabumba bumba, né? Ele deu uma versão mais poética, fazendo uma poética referência ao som produzido aí pelo zabumba, um instrumento de percussão semelhante a um tambor. O primeiro som, o tum, também chamado de primeira bulha,
é causado pelo fechamento das válvulas átrio-ventricular no início da sístole dos ventrículos. É o momento então em que o sangue sai do ventrículo e vai sai do átrio e vai para o ventrículo. O segundo som, ou segunda bulha, né, é o causado pelo fechamento das válvulas semilunares no final da sístole dos ventrículos. É o tá. Essa válvula, então, localizada no início da artéria aorta e pulmonar. Então, resumindo, o barulho que a gente escuta é o fechamento, né, hora da válvula que separa o átrio do ventrículo e depois ora o fechamento das válvulas que separam o ventrículo para a saída do sangue pela artéria, ou aorta ou pulmonar. Perfeito? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.